Olá, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Alex da Revival Tours. Todo mundo mandando mensagem para mim, perguntando: Alex, que negócio é esse da guerra? Fala alguma coisa. Bom, então é o seguinte, eu tô aqui na Itália, aqui nesse lugar bonito aqui já são quase 10 para as 11 da noite. Aí deve ser, acho que 7 horas no Brasil. Então, outro horário nos Estados Unidos, e aí por diante. Estou em Francavilla al Mare. Então, seguinte, pessoal, primeiro tem que explicar o que é o Irã, né? Pessoal, muita gente não entende, ouve falar do Irã, o que é o Irã. Bom, o Irã é a antiga Pérsia, né? Da Bíblia, lembra do Império Persa, né? Tantas vezes fala na Bíblia. Então, embora todo mundo pensa que o Irã, por ser muçulmano, um país muçulmano, mas ele é muçulmano hoje, ele não era muçulmano antes, né? Inclusive eles não são árabes, porque os muçulmanos são de origem árabe, né? Da Península Arábica e tal, onde as cidades principais do islamismo, dos muçulmanos, é a cidade de Meca e Medina, que ficam na Arábia Saudita. Acontece que o Irã, a antiga Pérsia, foi tomada pelos muçulmanos, né? Invadiram, tomaram, e como é o procedimento normal, eles impõem a religião à força, né? Mas os iranianos, eles não são árabes, eles, inclusive, nem a língua deles é árabe, eles falam Farsi, né? Que é o nome da língua dos persas. Então, e o que aconteceu é que o Irã, durante muitos e muitos anos, ele era uma monarquia, né? Que era quem tomava conta era o Shah. Shah é tipo de um rei, de um líder monárquico, e que é o nome persa, né, para rei, vamos dizer assim, para que todos entendam melhor. Era o Shah Reza Pahlavi. Durante muitos anos ele era alinhado com o Ocidente, era alinhado com os Estados Unidos, com os costumes ocidentais, mas boa parte da população já era muçulmana, né? E eles, muçulmanos radicais, e que através de um poder de um clérigo dos ayatolás, né, que são os chefes supremos do islamismo do perfil da facção xiita, né? Porque tem duas facções do islamismo, xiitas e sunitas. Eles divergem em assuntos religiosos, né? Assuntos divergem. Aí é assunto para outro vídeo, né? Uns acham que é de uma maneira, outros acham com outros, e acabam ficando até inimigos, porque como um é como se fosse não tivesse certo na religião, e o outro também. Então, muitas vezes até se atacaram e tal. Então, eles são meio que inimigos, mas é a mesma religião. Então, os iranianos, eles são dessa facção xiita, e esse clérigo, essa liderança religiosa, queria tomar o país para se tornar um país teocrático, um país que é regido pelas leis islâmicas. Em 1979, depois de desconforto e desapontamento de boa parte da população, porque o Shah Reza Pahlavi, embora estava modernizando o país, ele cometeu muitos erros também, e foi o estopim para que houvesse uma revolução islâmica, né? Para que a religião tomasse o Estado e fosse tirada a monarquia. Foi o que aconteceu. E aí o Reza Pahlavi, que era o Shah, foi embora com a sua família, foi exilado na Inglaterra. A partir daí, o líder supremo, o Ayatollah, que é o nome, o título do líder, supremo líder religioso, que era o que estava agora é o Khamenei. O primeiro foi o Khomeini. Ele estava também fora, no exílio, voltou na religião, na Revolução de 1979, e aí eles tomaram o país. Bom, e eles são muito radicais, eram muito radicais, e aí o que acontece? Começaram se pender para o terrorismo, né, para a conversão à força mundial, e sendo os enviados de Alá para
trazer a verdade para a terra, e a primeira coisa que eles tinham que fazer é destruir Israel. Inclusive, eles não só prometiam, né, tem várias gravações dos líderes condenando, ameaçando a destruição total de Israel, como está na Constituição deles, que das missões que Alá deu para eles era acabar com o regime sionista, acabar com Israel, varrer Israel da terra. E aí o que acontece? Eles começaram a fazer uma guerra por procuração, através dos proxies deles, que são os proxies, são os aliados deles, né? Então, através deles aí o Hamas lá na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e tantos outros que eles bancavam para fazer uma guerra de procuração, de esgotamento com Israel, para poder acabar. E nisso se preparavam com mísseis e tudo, e estavam tentando fazer a bomba atômica para poder cumprir a missão deles, que era destruir, tirar, acabar com Israel, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, eu estou falando politicamente, geograficamente, historicamente. Mas é o que acontece, Israel já sofria na mão deles desde 1979. Eles cometeram diretamente ou indiretamente centenas de atos terroristas, estavam por trás como financiamento, bancando, criando grupos terroristas para acabar com o Estado de Israel e com o mundo ocidental. Então, o que você precisa saber é essa história do Irã, um país do mal mesmo, do mal. E aí o que acontece? Precisava ser tomada alguma ação para que o Irã não construísse a bomba atômica, porque todo mundo estaria ameaçado, né? Então o que aconteceu? Já há muito tempo Israel veio aguentando. Ano passado os Estados Unidos foi lá e destruiu boa parte da capacidade de enriquecimento de urânio das usinas deles, para ver se eles paravam, mas eles não pararam, continuaram e intensificaram a construção de mísseis balísticos. São mísseis que alcançam uma grande distância. E aí o que acontece? E também estavam continuaram enriquecendo urânio depois de tudo que os Estados Unidos e Israel fez lá o ano passado. Então eles estavam nas mesas de negociações, tentando que o Irã desistisse, entregasse as armas, não construísse mais mísseis, não enriquecesse mais urânio. O Irã não aceitou. E repentinamente, na última sexta-feira à noite, na madrugada do Brasil, horário do Brasil, eles atacaram o Irã. Então era um mal necessário, e com esse ataque, essa guerra necessária, com certeza depois que tudo acabar, que vamos encontrar uma paz duradoura, né, na região. O que acontece que foi um ataque muito cirúrgico, né? Até agora, no momento que eu estou falando com vocês, pela contagem, 49 líderes do regime dos ayatolás, né? Que é o regime teocrático, quer dizer que o Estado é regido pela religião e o líder supremo é religioso. Para vocês terem uma ideia, lá existe o exército, a marinha e a aeronáutica, mas existe um braço militar religioso que se chama a Guarda Revolucionária. Essa atende diretamente aos líderes religiosos, ao ayatolá, e eles são extremamente violentos e são terríveis. Então, para vocês terem uma ideia, ninguém fala nada. Então a pessoal que fica assistindo aí a Rede Globo e outras mídias aí com viés socialista, pendendo para, vamos dizer assim, para acabar com os valores tradicionais, morais e conservadores da família do mundo ocidental, né? Nem imagina. Há poucos dias atrás, há 2 semanas, o povo todo do Irã já estava cansado da violência e de todo o problema que está acontecendo no Irã, e foram para as ruas. E o regime, essa guarda revolucionária, massacrou os números que dizem de 30 a 40 mil, mas foi muito mais. Eles mataram jovens, 40 mil, vamos colocar por baixo, 40 mil
manifestantes, mas ninguém falou nada. Todo mundo fala, não, Israel que ataca a Palestina. Ninguém falou nada, por quê? Porque convém para essas ideologias de só noticiar o que é bom para eles. Então morreram aí 40 mil, os corpos foram queimados, virou as ruas de Teherã, viraram como é que chama? Em inglês é morgue, é o lugar onde que coloca os mortos, não? Virou assim no meio da rua. Então eles são extremamente violentos e repressivos. Então Israel atacou. O que está acontecendo? Alex, qual que é a sua opinião? A minha opinião, o que vai acontecer, o que está acontecendo, eu falo em outro vídeo, porque esse já está longo demais. Mas para você conhecer o Irã e por que precisava atacar, porque eles estavam muito rapidamente construindo mísseis e o enriquecimento de urânio para poder fazer a bomba atômica e atacar Israel a qualquer momento. Então precisava fazer isso aí. Então tá todo mundo desesperado, não sei o que, mas um outro vídeo eu vou fazer para vocês amanhã, eu faço explicando. Mas essa é a história do Irã. Existe uma parte que nós devemos pensar religiosa, da Bíblia, das profecias, tudo existe. Mas o que acontece é o seguinte: eu vejo aí pessoas falando mal do Trump, de outro que não deveria ter atacado. Vocês não imaginam o mal que é esse Irã, entendeu? Eu trabalho há 31 anos no Oriente Médio, eu conheço todos os detalhes, a gente sabe, e não é só de ouvir na mídia não, de acompanhar de perto. Então era uma coisa necessária e tinha que fazer, porque a mídia não mostra os terrores que o Irã faz, que o Irã financia e que o Irã está por trás de tudo. Mas é isso, Deus abençoe a todos e podem mandar as perguntas aqui que a gente tem como responder, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo explicando agora sobre a guerra. Tchau!